Segunda Reis, capítulo 6. Acharam? Versículo 8 diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se contra os seus conselheiros, disse: montarei o meu campamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os amorreus estão descendo para lá, os amareus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, repita comigo, repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as suas devidas precauções. Eu quero que você repita por muitas vezes, repetidas vezes. Pega na mão do crente que está do seu lado assim: repetidas vezes. Deus deu livramento ao rei de Israel. Então, através de quem? Da vida do profeta. Mas, por outro lado, nós podemos observar que o texto é muito claro e diz que, devido a todo aquele lugar onde o rei da Síria desejava fazer uma emboscada para pegar o rei de Israel, Eliseu chamava o rei de Israel e dizia assim: ó, não desça por ali, porque o rei da Síria está vindo por ali e vai te pegar. E ele não ouvia só a instrução, mas ele tomava as devidas precauções. Porque não adianta só ouvir, eu tenho que tomar uma decisão em relação àquilo que eu estou ouvindo. Ou eu creio que é a palavra de Deus, o profeta de Deus que está dizendo, ou eu vou falar assim: sabe de uma coisa? Pô, esse cara está ficando maluco, porque são repetidas vezes, não foi uma vez só. Na primeira vez nós podemos até ficar assim: nossa, impressionante, isso aqui está me impressionando. Mas depois da segunda, terceira, quarta, nós ficamos assim: isso é coisa maluquice. Até porque, por ele não passar, ele não via. Os maiores livramentos que nós já tivemos na vida, nós não vemos. Por repetidas vezes, Satanás se levantou contra mim e contra a sua casa. E só nós não vimos o seu levante porque o intento de morte para nós, para os nossos filhos, não aconteceram. Por isso que nós não vimos. Porque Deus interviu antes. Aleluia. Diga glória a Deus. Se você está entendendo, começando a entender essa mensagem, glorifica o nome do Senhor. Porque do altar, repetidas vezes, Deus fala conosco, mas nós temos que tomar providência em relação àquilo que estamos ouvindo. Ou nós vamos passar lá na frente do rei da Síria, ou vamos pensar que é a maluquice do profeta, ou que o profeta está cismado com o rei da Síria. Não, em todas as vezes ele sabia quem era o profeta e ele tomava as suas precauções. E olha o que diz a palavra de Deus. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, gente, é igualzinho, hoje é igualzinho. Olha o que acontece: enfureceu-se o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhe: vocês não me apontaram qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Até então ele achava que tinha um X9 no meio deles. Então o rei reúne o pessoal e fala: não é possível, não é possível. Todas as vezes que eu vou lá e marco para pegar o rei de Israel, ele vai para o outro lugar, ele passa por outro lugar. Então ele chega à conclusão que entre eles há uma pessoa que está caguetando, que tem aliança com o rei de Israel. A que ponto chega o pensamento do rei da Síria? Porque não havia condições dele imaginar como é que nós temos tantos livramentos. Como é que Deus nos guarda? Como é que Deus nos abençoa? Como Deus tem feito grandes coisas em favor do seu povo.
Aí Satanás fica desconfiado. Preste atenção nesse texto. Diz assim: respondeu um conselheiro, um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, ninguém aqui é infiel a você. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Eita! Então, até aquilo que você está falando no teu quarto, tramando, não está falando com a tropa, não está falando com ninguém, o profeta já ouvia. Porque sobre ele repousou a unção profética de Elias. Então é um negócio muito espiritual, muito tremendo. Como Deus era com o rei de Israel, como Deus é com o seu povo. E sabe quais são os maiores livramentos? Quando tramam e a gente não sabe. E muitas das vezes, quando você sai de casa, você esquece uma chave, alguma coisa, e você volta murmurando que vai chegar atrasado, reclamando. Às vezes é Deus te dando um livramento, porque naquele momento que você ia sair, poderia acontecer alguma coisa com você muito grave. Aquele caminho que você pega, que às vezes fala: o que eu estou fazendo aqui? Isso acontece comigo direto. Outro dia eu estava vindo para a igreja, estava lá na Transolímpica. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Estou indo para a igreja. Eu tive que dar um voltão para poder voltar, mas aí eu comecei a murmurar como todo mundo, né? Que maluco, estou ficando maluco, coisa louca, estou indo no automático. Voltei, falei: tem que ir no médico, fazer não sei o que. Depois Deus me despertou e falou assim: eu estou te dando livramento, rapaz, você não sabe. Eu estou guardando você de algo, de alguma coisa. Se eu fosse você, eu dava mais glória a Deus, porque são coisas espirituais que não podem ser compreendidas de formas carnais, como nós aprendemos aqui no domingo. E Deus estava guardando o rei de Israel através da vida do profeta e até o que ele falava no quarto. Aí o rei ficou irado, ordenou o rei: descubram onde ele está. Então agora o problema, preste atenção nisso, o problema que era contra o rei de Israel, agora é contra o profeta. Entende isso? Então agora o rei não queria mais, o rei da Síria não queria mais pegar o rei de Israel, ele queria pegar Eliseu. Ele ia acabar com Eliseu, porque Eliseu denunciava as suas tramas, as suas armadilhas. Assim é no mundo espiritual aqui na igreja. Porque quando você entra aqui, tudo que Satanás está tramando contra você, quando a palavra de Deus é liberada, Deus te leva para um outro caminho. Aí o teu inimigo passa a se levantar contra mim, porque eu estou denunciando os desígnios de Satanás sobre a sua vida. E quando os desígnios de Satanás são revelados, de como ele age, como ele atua, automaticamente você recebe o livramento. Porque no momento que eu estou ministrando, você vai linkar a palavra à sua própria vida. Cada um individualmente vai começar a entender aquilo que está acontecendo. E no momento você vai dizer: uau, é isso que está acontecendo na minha vida. O diabo está entrando por aqui, eu estou dando mole, ele está entrando por ali. E aí você vai, muda o rumo. E aí o rei da Síria não consegue pegar você. Diga glória a Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Mas olha que coisa tremenda. Respondeu um dos conselheiros: por isso estamos no mesmo barco, lutando a mesma guerra. Então se liga, porque o altar é lugar de mostrar caminhos para livramentos. A adoração é lugar de cantar e adorar, não só com a voz, mas com o coração, com a alma. E quando nós fazemos isso, nós encontramos caminhos de livramento. Nós encontramos caminhos e é denunciado os caminhos pelo qual nós iríamos passar, mas Deus vai nos direcionando a outros caminhos, e assim nós estamos de pé até hoje, porque assim Deus tem nos conduzido, Deus tem nos direcionado. E a tua vida hoje não é um fracasso, você não está destruído, você não está descasado, você não está amarrado,
porque Deus tem guiado você pelos caminhos onde Satanás tem que se desviar. Por um caminho ele virá, mas por 7 ele vai ter que fugir da tua presença. Levanta a sua mão aos céus e diga: Satanás, por um caminho você vem, mas por 7 caminhos você vai ter que fugir da minha presença. Porque Deus está nos dando livramento toda terça, toda quinta. Por isso eu não falto culto. Isso não tem nada a ver com a minha presença física, mas com o meu entendimento espiritual, de entender que estar aqui é muito melhor. E com certeza, no momento que eu estou aqui, eu estou ouvindo a palavra, e a palavra está me direcionando para o caminho onde já estava preparada uma armadilha. Quem sabe você que está aqui, essa semana já tinha uma armadilha para você, mas hoje Deus vai anular essa sentença. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: hoje o diabo vai ficar chateado com a gente, vai ficar irado com a gente, porque nós somos servos do Altíssimo, e contra nós nenhuma arma forjada prosperará, nenhuma língua ousada em juízo não prosperará. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa para pegar um homem. Uma grande tropa para pegar um homem. Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. A nossa batalha espiritual é muito grande, irmãos. Nós vivemos em luta, em batalha espiritual. Nós vivemos numa guerra espiritual. Isso não é um acontecimento de terça, quinta e domingo. Isso é diário. Muitas das vezes aquela noite que você não consegue dormir, aquele dia tribulado, angustiado, você nem sabe, mas quando você diz assim: glória a Deus, toma minha vida em tuas mãos, Senhor, me guarda, Senhor, Deus está desviando você do caminho. Aleluia! Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. E aí quando eles chegaram, diz aqui no versículo 14, na parte B, eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha que interessante, o profeta, ele dá o caminho para o rei, mas ele enfrenta o rei. Ele livrou o rei do enfrentamento, mas ele mesmo não foge. O tempo todo que ele direcionava e tirava o rei do confronto contra o rei da Síria, porque ele sabia que Israel ia perder. Então, ele evita o confronto de Israel, mas ele continua no mesmo lugar, sabendo que estavam vindo o rei da Síria com uma grande tropa, com cavalos, com carros de fogo, de guerra. De fogo não, de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Cercou. O que fazer agora? É interessante observar essa palavra, porque quando fala de cercar, está falando do momento em que você faz uma volta, onde não tem saída. E na cabeça do rei, na cabeça do diabo, porque ele sabe que muitos crentes fazem isso, evitam um confronto, querem viver uma vida de evangelho, de água de coco e de praia. Não é só isso não, irmão. Desperta. Se a vida fosse isso, estava ótimo. Não é só isso, isso faz parte da vida, mas não é só isso. Nós vivemos numa batalha, e a água de coco não vai nos salvar do mal.
a tranquilidade, a vida sem uma vida de oração, sem uma vida de cobertura, não vai nos levar à vitória. Eles cercam a cidade, porque na cabeça do rei, o profeta ia fugir. Diga para o seu irmão, hoje é o dia do confronto. Diga glória a Deus. E você vê como é que funciona o mundo espiritual, e você vai olhar para a sua vida e você vai perceber que funciona desse jeito que eu estou te falando. Primeiro Satanás se levanta contra você. Aí quando vê que você está resistindo, ele se levanta contra a tua esposa. Depois que ele está vendo que é tua esposa, ele vai contra o casamento. Depois, quando fecha o casamento, ele vai nos filhos. Depois dos filhos, ele começa a tocar nas coisas materiais que envolvem as emoções. Aí quando não encontra, vai na saúde. Ele não para. A verdade é essa. Você pode dizer assim, glória a Deus, estou muito bem. Mas amanhã ele vai querer destruir alguma área da sua vida, porque ele veio para isso. E nós precisamos ter um entendimento. Queridos, ele veio para matar, roubar, destruir. Esse é o propósito dele. Esse é o desígnio dele. Esses são os seus ardis. Ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. E às vezes a gente está vendo o circo pegando fogo. Sabe o que a gente faz? A gente foge. A gente vai fugindo, fica sem vir ao culto, foge do problema, foge da realidade, com a vida toda arrebentada, ainda ter o luxo de não estar na casa de Deus para ser ministrado. É muito corajoso. É muito corajoso. Quando o rei da Síria pega, aí sabe o que acontece? Se desviam. Daqui a pouco os filhos estão no mundo, daqui a pouco os filhos estão desviados, daqui a pouco você está vivendo um pior problema da sua vida, porque o livramento era para o rei, não para o profeta. O profeta era o confronto. E diga para o seu irmão que está do seu lado, a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 10, que nós, em Cristo, fomos constituídos reinos e sacerdotes. Então hoje tu não é o rei de Israel, mas você, além de ser o rei para reinar, para receber o governo que Deus deu a Adão, que isso passou para Cristo e que é dado à sua igreja, porque Jesus falou, a vocês dou autoridade, se disser esse monte sai daqui, vai para lá, ele vai ter que ir. Se pisar escorpiões e serpentes, não fará mal a vocês. Se vocês ungirem com óleo, os enfermos ficarão curados. Há uma palavra profética sobre a igreja. Há uma unção sobre a igreja de Cristo. Há uma unção sobre a tua vida, justamente para o confronto. Você não foi ungido por Deus para fugir. Você foi ungido para confrontar. Você foi ungido para lutar. E esse direito que Deus nos deu, ninguém pode nos roubar. Dentro de você tem que se levantar um Davi. Dentro de você tem que se levantar o leão da tribo de Judá e dizer, chega diabo, chega de me cercar. E às vezes quando você vai olhar a sua vida, quando chega num lugar aqui, você está cercado. Quando chega para outro lugar, para lá, está cercado. Aí você vai para outro lugar, está cercado. Aí sabe o que a gente faz? A gente vai tentando arrumar um meio de fugir, de ir para aqui, para ali. E a gente vai nesse termo, fugindo. E chegar uma hora que tem que confrontar. Hoje é o dia do confronto. Hoje é o dia que você vai abrir sua boca e você vai falar palavras proféticas. E você vai declarar que sobre a tua vida o espírito de morte não pode parar. Você vai declarar que sobre a sua vida o inferno não vai prevalecer. Você vai declarar que sobre a tua família o inferno não vai prevalecer. E se você não vigiar, e se você olhar um pouquinho para a história atrás e buscar um pouquinho da sua família, você vai perceber que talvez você esteja vivendo a história igualzinho de uma outra pessoa que já viveu, porque vida de fuga.
se repetindo a mesma história de alguém que nunca casou e nunca foi feliz, e você está casado e não está feliz. De todo mundo que foi lá e nunca casou e você também não consegue casar. De todo mundo que foi infeliz financeiramente, você infeliz financeiramente não consegue despertar. Entender que vou confrontar esse negócio aqui, porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Tem alguma coisa errada. E o que está errado não é com você. Muitas pessoas talvez olham para você e digam para você: ah lá, aquele não prospera, aquele não é isso, aquele não é aquilo. Mas não é culpa sua. Você tem até buscado a Deus, você tem clamado a Deus, mas você precisa confrontar o diabo. Repita comigo, não tenha medo não, diga: o diabo está derrotado. Ele foi derrotado na cruz do Calvário. Sobre ele existe uma sentença. Ele já está condenado à morte eterna. Mas para mim não. Existe ainda uma solução. Existe ainda um bom futuro. Coloca a mão no ombro do seu irmão, diga: existe ainda um bom futuro. E aí eu te pergunto: quem falou para você que você não vai engravidar? Quem falou que você não vai prosperar? Isso são as vozes do diabo. E você está fugindo disso até quando? Ei, encara isso de frente e diga: eu vou viver o meu milagre. A situação pode ser difícil, está cercada, tem carros, tem soldados, tem carros de guerra. Assim estava o servo do homem de Deus chamado Geazi. Levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, vem correndo até Eliseu, diz: ah, meu Senhor. Tem uma exclamação. Ele não fala assim: ah, meu Senhor. Ele fala: ah, meu Senhor. Eu fico imaginando Elias dizendo assim: o que houve? O que faremos? Porque ele olha o que é visível, o que é natural. Pô, mas sabe o que o profeta estava fazendo? Estava tranquilo, porque ele já viu aquilo. Ele já sabia o que estava acontecendo. O profeta respondeu: não tenha medo. E se você tiver liberdade até de dar um abraço nessa pessoa que está do seu lado, abraça ele e diga: não tenha medo. É uma questão só de conjectura, mas você sabia que na Bíblia está escrito: não temas, não tenha medo, por 365 vezes, sabia disso? É não tenha medo para cada dia do ano. Não tenha medo, não tenha medo. Eu estou contigo, eu estou contigo. O Deus está ou não está? Ele está comigo, Ele está contigo, e Ele vai te sustentar. E Ele vai te dar vitória nessa noite. Hoje é forte, hein? Hoje é forte. Começou pesado, porque o diabo sabia do que ia ser falado. E preste atenção, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu está dizendo para o moço, para o menino que chega desesperado e diz assim: ei, meu profeta, o que nós faremos agora? A cidade está cercada, vão pegar você, e eu vou nessa, que sou teu servo. O desespero não era só pelo profeta, é pela vida dele também. E olha, o que faremos? Ele diga: não tenha medo. E agora ele libera uma palavra meio doida, porque o profeta é doido. Ele não anda no mundo natural. Ele diz assim: maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E aí eu fico imaginando o menino coçando a cabeça e procurando, uma conjectura só, dentro de casa, e olhando: cadê essa turma que ele está falando, que eu não estou vendo, não tem ninguém aqui, só está ele e eu. Só está ele e eu, não tem nenhum exército de Israel aqui, não tem nenhum rei para poder devolver a graça de se levantar a meu favor de tantas vezes que eu livrei. Não tem ninguém. Há momentos na sua vida que você está sozinho aqui na terra, porque não conseguimos perceber que tem muitos no mundo espiritual que estão se movendo ao meu favor, ao teu favor. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus.
E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja, porque ele não carregava a visão profética. Abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Repita comigo: o rei da Síria cercou a cidade e fez assim, ó. Agora eu pego o profeta e depois arrebento o rei e destruo Israel. Só que o rei de Israel, por ser rei, tinha só um exército humano, mas o profeta carregava um exército celestial. Diga para o seu irmão: Jesus falou para Pedro: você recebeu a revelação do Pai lá numa cidade pagã chamada Cesareia de Filipe. Diga isso, é profético. Que você foi o único, Pedro, capaz de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele recebe a revelação. E Jesus fala para ele: eu vou te dar uma chave. E essa chave, que você ligar na terra, será ligado no céu. Você sabe o que isso significa? Significa que quando nós ligamos na terra e ligamos no céu, nós abrimos a porta da terra e abrimos a porta do céu. Isso é a fusão do nosso tempo cronos com o tempo eterno de Deus. E quando a porta do céu se abre, o que desce de lá, meu irmão, é anjo, é carro de fogo, que você não tem nem ideia. Que você não tem nem ideia do que já está acontecendo aqui nessa noite. É porque não conseguimos ver como aquele jovem. Você não consegue ver, mas está acontecendo. Tem anjos, tem carruagens de fogo que estão ao teu redor, te livrando, te guardando e não permitindo que Satanás toque em você, porque aquele que é nascido de Deus, o diabo não pode tocar. Aleluia! 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 E aí, olha só, olha que interessante, vamos para o versículo 21, que eu quero terminar, diz assim: quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Olha a paternidade aqui. Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com espada e arco. E arco ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Eita, quer ouvir Deus falar? A gente vive tão envolvido com o problema, com a perseguição, quem está perseguindo, não sei o que, a gente manda recado no Facebook, recado no Instagram. Para com isso. Para com isso. Você que nasceu de novo, para com isso. Fica quieto. Deixa falar. Palavras são palavras. O tempo passa. E depois que o tempo passa, aí as coisas, quando acontecem, você continua quieto. Porque a sua vida vai falar num período que você não fala abobrinha, que você não fala besteira. Porque às vezes tem vontade que dá a hora de escrever um negocinho bem grandinho. Dá vontade de escrever um negócio, dá vontade de fazer um monte de coisa. Dá vontade ainda de marcar o primeiro nome, só o primeiro nome, para a pessoa entender. São as nossas condições humanas. E aí o rei de Israel chega: então vamos matar? Não precisa matar não, dá comida para eles, que eu vou deixar todo mundo cego. Ninguém vai morrer. Aí pergunta para mim o porquê disso, bispo. Por que não matar eles? Porque por um momento o profeta entende que o problema deles não era com o profeta, era com o rei. E não cabia o rei julgar se eles iam morrer ou não. Se o profeta matasse aqueles soldados, ele estava com o sangue dos soldados na mão, porque a guerra era contra o rei, não contra ele.
E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Você está entendendo? Você está entendendo, sim ou não? Então hoje, o nosso problema não chama-se pessoas. A Bíblia diz em Efésios 6:10 que a nossa luta não é contra gente, contra carne, contra sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é contra o diabo. É o diabo que usa pessoas. Ele tem os seus secretários na terra, que são pesados, são fortes. Mas a nossa luta não é contra eles. A nossa luta é contra o inferno. E hoje você vai confrontar, porque talvez você não saiba, mas tem tanto espírito de inveja, tanta gente lançando palavra que você nem ouve contra a tua vida. E aí você vai deixar, aí tem coisas que acontecem na sua casa, que é uma tristeza, um espírito de tristeza, o carro quebra, ou não sei o que acontece, e você vai deixar isso quieto. Se levanta como homem de Deus, como um profeta de Deus, porque maior são aqueles que estão contigo do que aquele que está com o diabo. Maior são os anjos de Deus na sua vida, maior são os anjos de Deus na sua vida do que os demônios que se levantaram para te destruir. Então diga: eu creio que nesse lugar, nessa noite, estão cheios de anjos, carros de fogo, ministrando a meu favor. Eu não vou fugir da guerra, você não vai fugir da guerra. Vamos passar mais uma vez nesse corredor, vamos profetizar mais uma vez, e terça-feira de novo, e na outra terça-feira de novo, até o inferno ceder. Pega no ombro desse irmão que está do seu lado e diga para ele: meu irmão, se alguém tem que parar aqui, se alguém tem que ceder aqui, é o diabo, não você. Não você. Diga isso para umas 4, 5 pessoas. Não você. Você não. Você não vai parar. Você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode desanimar. Você não pode desistir. Porque maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com Satanás. Repita comigo. O profeta Ezequiel é forte essa. Se falar baixinho, o problema é seu. Hoje não vou ficar mandando falar mais alto, não. O profeta Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel. Bom que vocês gostam de... No livro do profeta Ezequiel, ele diz que Satanás, quando é destituído do céu, leva 1/3 dos anjos. Isso significa, nós não percebemos, diga para o seu irmão, nós não percebemos. Ficamos tão preocupados com 1/3 que caiu, que esquecemos que tem 2/3 que estão ainda dispostos a nos servir. Ao invés de você ficar sofrendo por causa dessas lutas, olha para o céu e diz: Senhor, tem 2/3 aí que é maior do que 1/3 que está aqui embaixo. É isso que Eliseu está dizendo. Maior é aquele 2/3 de anjos, de carros e cavaleiros que estão comigo do que 1/3 que está com ele. Repita: 1/3 não pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Diga: eu creio a minha vitória nessa noite. Eu tomo posse da minha vitória nessa noite. E se tem um crente cheio de fé de Deus, que fique de pé e dê um glória. Sai do seu lugar, bate forte na mão desse crente que está do seu lado e diga para ele: ninguém pode tocar no ungido de Deus, no
numa ungida de Deus. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para prevalecer contra as trevas. Ele se levanta para cair. 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 E hoje ele cai de novo. Levanta a sua voz bem alto. Faz assim, ó, como se fosse um grito. E diga assim: diabo, ouça bem alto. Maior é aqueles que estão com a igreja do que aqueles que estão contigo. Fogo no diabo. Você tem que dizer não para esse problema. Você tem que declarar como um profeta de Deus: eu não aceito mais um casamento igual a esse. Eu não aceito mais a vida que eu estou vivendo. Isso não é triunfalismo, não. Isso é Bíblia Sagrada. Isso não é palavra de autoafirmação, de autoajuda, não. Isso é Bíblia Sagrada. Maior aqueles que estão conosco. Sabe aqueles que estão conosco? As mulheres sabem muito disso. Quantas vezes estão em casa fazendo comida e de repente começa a escutar um louvor e elas começam a sentir a presença de Deus. São esses que estão conosco. E muitas das vezes nós acordamos, vamos dirigindo para o nosso trabalho, está engarrafado, e de repente tem um louvor tocando, fala conosco, nós começamos a chorar. E o Espírito Santo começa a ministrar o nosso coração. Esses são os maiores que estão conosco. E quando nós entendermos isso, nós não vamos recuar. Não desista do seu milagre. Não desista daquilo que você está buscando. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que Deus falou que vai fazer. Importa o tempo, não importa quanto tempo vai levar, importa o meu posicionamento. E eu digo: maiores são aqueles que estão conosco. Repita comigo: e até eu conseguir a minha vitória. O profeta de Deus vai nos desviando do caminho do mal. Eu profetizo sobre a tua vida que esse ano você vai viver o maior ano de livramentos diários na sua vida, na sua história. Livramento diários na sua casa. Tem que dizer: chega, você não toca mais no meu filho, você não toca mais na minha família. Chega, você tem que declarar isso. Chega, você não toca mais nele. Não adianta passar aqui hoje com um papel. Vai passar com o teu parceiro. Ai, cada um que está botando mão, você: eu creio, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo. Você está entendendo as coisas espirituais. É assim que vai acontecer hoje. Então vamos preparar o corredor. Vamos lá.